Nessa apresentação de agora, nós vamos fazer a dedução da equação da velocidade e aceleração para o caso 2, que é um sistema com amortecimento crítico. Essa condição vale, né, quando o fator de amortecimento for igual a 1. Então, quando o psi for igual a 1, nós estamos trabalhando com o amortecimento crítico. Nesse caso do amortecimento crítico, o sistema não vibra mais, tá? E sim, ele tem um decaimento, né, do movimento. Ó, ele começa com o movimento e decai, né, no menor tempo possível. E não existe, nesse tipo de amortecimento, não existe mais vibração, pessoal. O sistema, ele não fica vibrando, digamos assim, ó, como se estivesse vibrando alguma coisa assim. Ó. Isso não acontece. Tá? Ele simplesmente tem um decaimento do movimento em função desse amortecimento. E esse tipo de movimento, então, ele volta à sua condição de equilíbrio no menor tempo possível. Mas para ter essa condição, né, o psi tem que ser igual a 1. A gente sabe, então, que o psi é o fator de amortecimento dividido por C crítico, o fator de amortecimento crítico. Então, quando o C for igual ao C crítico, vai acontecer, então, essa condição de ser igual a 1. Então, isso só vale nessa condição, tá? Quando o C é igual a C crítico. Então, a gente tem que calcular o C crítico e comparar ele com a nossa, nosso fator de amortecimento, né? Com o amortecimento, nós calculamos o C crítico e comparamos com o amortecimento do nosso caso, do nosso problema. Se ele for igual a 1, então, vale essas expressões. E aí, a solução, então, da equação diferencial, que está apresentada, então, lá no HAL, é essa aqui, ó. Então, essa destacada por último aqui embaixo é a equação do deslocamento da posição, né? Isso aqui é a posição do sistema com amortecimento crítico. Ele é igual, então, a C1, que é uma constante, mais C2, que é outra constante vezes o tempo, que multiplica E na menos ômega nt, tá? E o C1, ó, pelas condições de contorno, C1 é o x0, eu conheço, e o C2 também eu conheço. É a velocidade inicial, x0 ponto, mais ômega n vezes deslocamento inicial. Então, as duas constantes C1 e C2 dependem desse valor. Ok? Bom, vamos então para a dedução. Tá? Então, eu vou pegar essa expressão que está colocada aqui, vou repetir ela aqui, tá? Só lembrando de novo, eu coloquei para todos os slides que o nosso, que o livro do HAL, ele usa o zeta como variável para representar o fator de amortecimento, e eu aqui estou usando o psi para representar, então, o fator de amortecimento do sistema, tá? Ok? Só para destacar essas duas informações aí que também são importantes, tá? E aí, então, vem a dedução, tá? Então, nós vamos partir daqui, então. Nós vamos só rearranjar essa expressão. Sabemos que o C1 é x0 e o C2 é x0, a velocidade inicial, mais ômega n vezes deslocamento inicial. Então, nós podemos começar a rearranjar essa expressão da seguinte forma. Nós queremos saber, novamente, a equação da velocidade e da aceleração. Nós vamos querer identificar nessa solução qual é a equação da velocidade e qual é a equação da aceleração. São essas duas variáveis, duas equações que nós queremos determinar nesta solução. Então, primeira coisa, nós vamos multiplicar essas parcelas, ó. Nós vamos multiplicar o C1 vezes E na menos ômega nt e o C2t E na ômega t, que vai dar isso aqui, ó. Tá? Então, se nós iniciarmos o problema, ele vai começar assim, então. O x dt nosso, então, a equação do deslocamento da ação,
é o E na menos ômega nt, vezes o fator C1, que é uma constante, mais o E na menos ômega nt, vezes C2, vezes o tempo t. Tá? Então, fazendo essas respectivas multiplicações, isso com isso, e isso aqui com isso, tá? Essa fica a expressão do deslocamento da posição do sistema em relação ao tempo, tá? Ok? E aí nós precisamos derivar essa equação para achar a equação do tempo, da velocidade, e derivar novamente para achar a expressão da aceleração. Vamos então para o primeiro caso. Vamos fazer a derivada dx sobre dt, que representa então o x ponto dt, a velocidade. Lembrando que C1 é constante e C2 é constante. Então, olhem a expressão aqui em cima, então. Começando pela primeira parcela. Aqui tem a parcela 1 e aqui a parcela 2, então. Ó. Tá? Na parcela 1, eu tenho só o tempo aqui em cima, lá na exponencial. Então, se uma constante. Então, a derivada desta parcela 1 é o quê? A derivada de ômega nt, que fica igual, então, a menos ômega n, que é essa derivada aqui do expoente, vezes e na menos ômega n t. Como C1 é uma constante, vezes C1. Preciso fazer a derivada por partes aí? Não, né? Porque não tem duas expressões que multiplicam, né? É somente uma, ômega n, e menos ômega nt. É somente essa que eu preciso derivar. Então, a primeira parcela está pronta. A derivada dela é menos ômega n, e na menos ômega nt, vezes C1, que é uma constante. A gente calcula a constante antes e tem o valor dela. Agora vem a segunda etapa, mas eu vou colocar aqui entre colchetes aqui só para representar aqui a segunda parcela, tá? Então, vem o seguinte, ó. Agora nós temos uma multiplicação de duas parcelas, o e na ômega nt, ó. Isso aqui é uma parcela e na menos ômega nt que tem o tempo, eu estou derivando em relação ao tempo, e essa segunda, ó, C2 vezes t, é a segunda parcela, também tem o tempo. Ó. Então, para isso, se eu tenho uma expressão y igual a A vezes B, são duas parcelas que têm o tempo, tá? Duas funções que têm o tempo. Então, a derivada desse y é a linha derivada de A vezes B, mais o A vezes a derivada de B', derivada por partes. Né? E aí, então, vamos fazer essa derivada aqui dentro do colchete. Primeira parte, então, vamos fazer a linha. O A', o A é e na menos ômega nt, então o A' é menos ômega n vezes e na menos ômega n t. E vou multiplicar pela segunda parcela B sem derivar, vezes C2 vezes t. Então, essa é a primeira parte. Foi isso aqui que eu resolvi. Agora eu vou para a segunda etapa. O A e o B'. Então, o A eu vou colocar uma soma, mais. O A continua inalterado, então é só o A. Então, E na menos ômega n t, vezes o C2 é uma constante. C2 é uma constante. E a derivada de t, o que é? 1, né? A derivada de t é 1.
Então, vezes 1, que é a derivada de t. Isso resulta nessa expressão aí, ó. Fechei? E estou, então, com a expressão, então, resolvida do segundo caso, tá? Então, só para destacar, essa parcela aqui é a linha, e essa aqui é o B. Essa parcela aqui é o A, e essa parcela aqui é o B'. Fechou? Com isso, então, né, nós temos, então, a solução, né, da nossa expressão. Tá? Temos a solução, então, da nossa expressão da velocidade. Menos ômega n, e na ômega nt, vezes C1, mais, daí é um menos aqui, né? Menos ômega n e ômega nt, C2, mais, e na ômega nt, C2 vezes B. Ou seja, vamos colocar aqui tudo, então, reescrito dessa forma aqui. X dt é igual, então, a menos ômega n vezes E na menos ômega nt, vezes C1. Esse mais com esse menos aqui fica negativo, menos ômega n E na menos ômega nt, que multiplica C2 vezes T, e mais com mais fica mais E menos ômega nt vezes C2. Tá aí, então, esse resultado aí, ó. Essa é a expressão, então, que eu vou usar para representar a velocidade do sistema com amortecimento crítico. Amortecimento crítico. Tá? Já podemos, então, sublinhar ela, que é uma expressão que a gente vai usar nos nossos programas computacionais. Para esse caso, pode colocar o WNE na menos WNT em evidência? Não, porque está o tempo, né? Eu não posso colocar em evidência isso, porque está o tempo aqui destacado. Só Sim. vai ficar o ômega nt, tá? Antes nós colocamos o ômega d, né? Porque o ômega d era raiz de 1 menos 1, raiz quadrada de 1 menos xi vezes ômega n. Aí nós colocamos o ômega d em evidência, né? Aqui não dá para colocar mais. Fechou? Tem que ser assim mesmo. Agora é função do ômega n. Veja que nem tem mais amortecimento aqui, né? O ômega d nessa expressão. Então, quando eu tenho um amortecimento crítico, não tem frequência amortecida, porque o sistema não vibra, né? Ele só tem um decaimento logarítmico, não vibra. Bom, essa expressão, então, é a expressão da velocidade. Vamos pegar ela agora e vamos derivar novamente para achar a expressão da aceleração. Vou passar para frente, vou colocar de novo aqui a expressão anterior. Essa é a expressão, então, de antes. Eu vou derivar agora ela para achar, então, né, a aceleração. Então, o d2x sobre dt2, ele corresponde, então, ao
a aceleração ao longo do tempo. É isso que eu quero encontrar agora. Então, vejam que nessa expressão, a única um pouquinho que vai requerer novamente a derivada por partes é a segunda parte. Ó. Vai ter três parcelas. Ó. A primeira parcela é toda essa aqui. Então, só tem o tempo está em cima aqui somente, ó, então não tem muito problema. A segunda parcela é uma derivada por partes, porque eu tenho aqui a parcela A, e aqui também tem o tempo, ó, é a parcela B. E a terceira parte da expressão ó, também só tem o tempo em cima, então não tem nenhum problema. Somente essa aqui, a segunda parcela, que vai novamente requerer a nossa dedução por equação por partes. Então, novamente, aqui, ó, quando nós fizermos essa aqui, vamos precisar novamente, né, o y igual a vezes b, o y derivada é o a' vezes b, mais o a vezes b'. Somente aqui que eu vou precisar aplicar essa expressão. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira parcela, segunda e terceira. Vamos nessa ordem aí. Então, né? Então, temos o seguinte, ó. Derivada segunda em relação ao tempo é igual. Vou pegar lá em cima, então. Onde está escrito aqui em cima o 1, eu vou derivar isso aqui, ó. Eu vou derivar o exponencial, e na menos ômega nt. Então, é menos ômega n. Então, ele passa lá embaixo multiplicando com o menos ômega n. E fica, então, mais ômega n vezes ômega n, que multiplica e na menos ômega n t vezes C1. Tá aí, já derivei ela. Tá? Derivei já essa primeira parcela. A segunda requer, então, vou colocar um menos aqui da fórmula, tá? E vou abrir um parênteses, que é a derivada da parcela 2, tá? Eu tenho o A e o B. Então, vamos fazer primeiro o A'. O A'. O A' é menos ômega nt em cima, menos ômega nt que multiplica menos ômega, fica menos ômega n, que multiplica e na menos ômega n t, vezes a parcela b sem derivar, C2 vezes t, que é o b aqui, ó. Aqui é tempo. Vou colocar um mais e vou para a segunda etapa, o A. O A é menos ômega n vezes e na menos ômega n t esse é o A vezes a parcela B'. Tempo vezes C2 dá vezes C2. Então, a derivada de t vezes C2 é C2. O t é 1, a derivada é 1, fica C2. Então, ficou dessa forma aqui. Deixa eu ver aqui, que eu acho que aqui ainda faltou alguma coisa. Aqui ainda é ômega n vezes ômega n aqui também, ó. Aqui tem 2 ômega n, né? Deixa eu achar um lugarzinho aqui, só para corrigir aqui, ó. Pessoal, faltou um valorzinho aqui, ó. Aqui tem 2 ômega n, ó. Vamos colocar os 2 ômega n's aqui. É menos ômega n da fórmula, vezes ômega n da derivada. Fechou? Então, tem esses 2 ômega n's aí também. Então, fecho este parênteses e faço a derivada do 3 agora, lá do 3. Essa parcela 3, lá em cima, então, fica menos ômega n vezes e
na menos ômega n t vezes C2. Então, essa é a derivada de tudo isso aí, tá? Então, o que vai dar aqui no final das contas? Agora vamos abrir tudo isso aqui, tá? Vai ficar x dt é igual. Isso aqui fica ao quadrado, ômega n ao quadrado, vezes e na menos ômega n t, vezes o C1. Segunda parcela, esse menos com esse menos aqui, fica positivo. Fica mais ômega n ao quadrado, que multiplica e na menos ômega n t, vezes o C2 vezes o tempo. Tempo t. Aqui ele. Agora vamos para essa parcela aqui, ó. Mas com menos fica menos aqui, ó. Aqui fica negativo. E quando eu coloco o menos lá de fora, fica positivo. Mais. Deixa eu ver se está certo isso. Né? Mais. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos fazer o cálculo aqui. Ômega n vezes e na menos ômega n t vezes C2. Deixa eu ver se era isso mesmo. Aqui em cima era negativo. Ah, não, ó, aqui, deixa eu só tirar aqui, ó. Esse negativo aqui, ó, deixa eu riscar aqui, ó. Esse negativo aqui, ó, que eu estou riscando, eu já levei em conta aqui nesse sinal aqui, ó. É o mesmo sinal que está aqui, ó. Então é positivo aqui, ó, tá? Esse sinal aqui é positivo. Vamos tirar aquele negativo ali, ó. Então aqui é positivo. Vamos apagar isso aí, ó. Deixa eu apagar, só para corrigir você aqui, ó. Isso aqui, ó, este valor aqui é positivo já. Eu estava repetindo o sinal. Eu estava repetindo aqui esse menos ômega, esse menos ômega n, eu estava repetindo o sinal aqui, ó. Mas eu já coloquei fora do parênteses ele aqui, ó. Então, isso aqui é negativo. Isso aqui é bom tomar uma cachaçinha para poder resolver isso aqui, né? Daí vai bem, né? Ou um vinho, né? Aí vai embora o negócio aí. Só se for maior de idade, né? Fechou, pessoal? Então, menos, né? Ômega n e na menos ômega n t vezes C2. E mais a última parcela, então, que é negativa. Essa parcela final aqui, ó. Menos essa parcelinha final aqui, menos ômega n vezes e na menos ômega n t vezes C2. Fechou? Então, olha o que acontece aí, o que dá para fazer agora, tá? Deixa eu só conferir com o meu aqui, talvez está certo, meus papiros aqui. Fechou o sinal aqui. A anterior é menos ômega e ômega nt vezes C2, tá? Fechou aqui em cima. Mais ômega e n ao quadrado e na menos ômega nt vezes C2 vezes o tempo t. Ômega n ao quadrado vezes e na menos ômega nt vezes C1. Tá, fechou com o meu rascunho que eu tenho aqui do lado aqui, tá? Então, essa é a expressão. Nós podemos colocar tudo em evidência, o e na menos ômega nt, todos eles em evidência, e daí fica, então, o seguinte, ó, x, dois pontos, aceleração, né, é igual e na menos ômega n vezes tempo t, vezes. Aí eu vou colocar o restante das coisas. Como é que está colocando aqui? Deixa eu ver. Fica tudo negativo aqui porque esse ômega n
ao quadrado vezes C1, menos ômega N. Vai ficar, então, assim, ó. Vai ficar aqui, vai ficar assim, ômega N ao quadrado, a primeira parcela, ômega N ao quadrado, vezes C1, mais a segunda parcela, aqui, ômega N ao quadrado, vezes C2, vezes o tempo T. A terceira parcela, menos ômega N, vezes C2. E a quarta parcela, menos ômega N, vezes C2. Tentando ver se está dando, né? Se é esse resultado mesmo. Ômega N ao quadrado, menos ômega N ao quadrado, C2, mais C2. Ah, podia colocar aqui também, aqui está a minha diferença aqui. Tá expresso assim, ó. Eu posso colocar também o ômega N ainda em evidência aqui, ó. Dá para colocar um ômega N em evidência, x dt é igual a ômega N, que multiplica E na menos ômega NT, que multiplica, então, ômega N vezes C1, mais ômega N vezes C2 vezes o tempo T, né? E menos 2C2. É isso aí. Então, essa representa, então, a equação do meu movimento, tá? Então, ainda aqui, ó, o livro lá no final, acho que do livro, não sei se é o livro que apresenta isso, ó, eu coloco em evidência aqui ainda o ômega N, ó. Não, é isso aí. Essa é a expressão final, então, do meu sisteminha aí, 2C2, tá? Outra forma também de representar ele, que talvez tenha por aí x dt, é outra forma, ou assim também, ó, E na menos ômega nt, que multiplica ômega n ao quadrado, que multiplica C1 mais 2C2T, C1 mais C2T, menos, só trocou os sinais e tudo aí, né? O que era positivo ficou menos 2, essa aqui fica mais fácil, 2 ômega n, que multiplica C2. Essa aqui, ó. Então, vamos terminar aqui este aqui. Deixa eu apagar ali. Então, essa aqui é a dedução final, então, dessa expressão aqui. Ou eu posso usar, então, essa expressão aqui, tá? Ou posso usar esta expressão aqui para representar, então, a aceleração, né, do meu sistema. Uma ou outra, tanto faz uma como outra. Então, essa é a dedução, então, desta expressão aí para o caso amortecimento crítico. Quando eu vou fazer a simulação do sistema, eu uso a primeira expressão lá em cima, vou destacar lá em verde, essa expressão aqui em cima, então eu posso usar para velocidade, e essas duas aqui embaixo, ou uma ou outra, para destacar, então, a aceleração do sistema, tá? Então, pessoal, chegamos, então, nessa expressão aí, relacionada, então, ao amortecimento. Então, essa expressão, a solução inicial, ela está lá no HAL, no livro de vibrações mecânicas, então, tá?